Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Plano 5, 365 dias de conteúdo sobre investimentos em renda variável que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos. E aí sempre é bom lembrar lá, que eu sempre repito, as nossas raízes baseadas aí em ativos, em aporte primeiro, na verdade, ativos, tempo, paciência e comprometimento são essas nossas 5 raízes que vai te levar a chegar aos seus primeiros 10 mil ou até, de repente, 99 mil reais em investimento em renda variável. Para isso a gente está fazendo o plano 5 com 365 dias de conteúdo exatamente para, de repente, você seguindo os mesmos passos que a gente está seguindo aqui, tá? Então eu estou fazendo aplicações também mensais, exatamente como eu estivesse realmente reiniciando aí a minha jornada a esses primeiros 5 dígitos em investimentos de renda variável e renda fixa, tá? Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e o vídeo de hoje, o que a gente vai tratar é a maneira mais simples de você investir em dividendos. Essa semana a gente está falando um pouco sobre dividendos, né? A gente já falou sobre a questão se você deveria focar em ações de crescimento, ou seja, aquele foco em crescimento realmente patrimonial, né? O ganho capital, ou dividendos, né? E aí a mensagem nossa final é que pegue os dois, não precisa escolher um ou outro, né? Pegue tanto a renda passiva baseada em dividendos e a renda passiva baseada em ganho capital. A gente não precisa escolher, a gente pode pegar os dois. Então no vídeo de hoje, como eu prometi, a gente vai falar sobre a maneira mais simples de investir em dividendos, e isso significa que não necessariamente vai ser a melhor maneira. Então é você que vai decidir. Eu vou mostrar qual é essa maneira e aí você decide se de repente é uma maneira que é interessante para você. Então vamos lá no vídeo. A maneira aqui que eu peguei é exatamente você focar em um ETF. Existe um ETF que é baseado no índice da bolsa da B3, né, que é a bolsa de valores aqui no Brasil. E o que acontece? O índice de dividendos é o IDIV B3. Né? Aqui tem o site da B3, você pode checar lá também essas informações. Só colocar no Google lá índice de dividendos B3, você vai cair aqui. Fala um pouquinho sobre o índice propriamente dito. O índice não é o ETF, tá? E mostra também a composição da carteira. E aí tem todas as empresas aí que fazem. Aqui você tem aí, tá em ordem alfabética, né? Não dá para ordenar, não dá. Mas infelizmente não dá para ordenar. Mas você vai ver aí quem tem maior participação na bolsa aqui, no índice de dividendos. Aqui por alto a gente já vê que BB Seguridade com 4,67% e aí vai, né? São todas essas empresas, aqui tem, vamos colocar listada. Você pode baixar para enxergar também quais são elas, né? Então aí você enxerga toda a carteira hipotética, né? E aí o que foi feito, né? Tem um ETF, o ETF é o Exchange Trade Fund, é um ETF gerenciado aqui pelo Itaú, então você pode acessar também no site do Itaú, basta colocar DIVO11, DIVO11, você vai cair aqui na páginazinha aqui do Itaú, que ele fala exatamente sobre o ETF, tá? As características dele, né? Ele tem uma taxa de administração, ou seja, você vai pagar 0,5% ao ano. Mas enfim, tem a composição dele também, muito parecida com aquela, né? Não é só, aqui como vocês podem ver, renda variável. Tem uma 0,86% aí de renda fixa. Você pega informações dos acionistas, etc e tal, taxas aí, a parte de tributação. A parte de tributação aí tem um inconveniente, né? Diferente das ações que tem a isenção lá de 20 mil reais na venda, no ganho capital, né? Aqui você não vai ter, né? Eu vou até colocar como exemplo essa questão aí, tá? Aí você vai ter que pagar 15% aí no ganho capital. Aqui eu fiz uma comparação do Divo 11 com o Bova 11. O Bova 11, para quem não conhece, é exatamente o ETF que replica o índice Bovespa, né? O índice geral da Bovespa, índice da B3. E o Divo, ele só replica o IDIV, tá? Fica aí o esclarecimento. Então, nesse período aqui que eu peguei, mais ou menos antes de 2013, né? Até agora, 2021, tem um crescimento aí de... Aí, se for comparar aqui, o Divo 11, 124%, 0,10%, e o Bova, 79,28%. Ou seja, o Divo 11 está batendo o Bova 11, certo? Então, aí, o que isso implica, tá? É bom sempre reforçar que não é recomendação de compra ou venda do ativo, né? Deixa eu fazer aqui só para você
enxergar o cálculozinho. Então, por exemplo, ele teve um crescimento aí, vamos supor que você aportou aí 100 mil, né? 100 mil lá em 2013. 2013 teve um crescimento lá de 124%, vamos colocar, né? Então, você tem o principal investido aqui, né? E você teve um ganho de 124, né? Ou de 24 mil, né? Então, esses 100 mil viraram 124 mil lá aqui em 2021, por exemplo, tá? E aí como acontece, né? Isso aqui teve um ganho que a gente chama ganho capital. Ganho capital. Apesar do DIV estar investindo em dividendos, tá? Em empresas com foco em dividendos, você não recebe dividendos através dos ETFs. Você recebe dividendos em ETFs somente lá na Bolsa Americana, diferente aqui no Brasil. Então esse ganho capital aqui foi de 24 mil reais, certo? Então, nesse caso, diferente da Bolsa Brasileira, né, das ações, desculpa, do mercado de ações, em que tem um limite lá de 20 mil reais de venda, né? Aqui não vai ter, tá? Então você vai pagar 15%, mas obviamente não, né? Tem gente que tem tipo de investimento que tributa todo, né? O todo, né? O principal mais os ganhos, né? Nesse caso você vai ser tributado somente nos ganhos. Então aí no caso, deixa eu fazer o cálculo aqui. Então 24 mil é o valor que você, o ganho capital, né? Vou colocar 15%, 3.600. Então você vai pagar aqui 3.600 de imposto de renda, tá? IRPF. Ou seja, sobrou para você, deixa eu diminuir aqui, menos 24 mil, né? 20.400. Então 20.400 é esse o ganho real que você vai ter, certo? Obviamente você vai ter que pagar isso aqui através de uma DARF, né? Ter todo o processo bem parecido com a tributação lá para as ações, só que diferente lá, como eu falei, aqui não tem esse limite, né? Você vai ter que pagar esse valor aí, esse ganho aí de 24 mil reais, não tem aquele limitezinho de 20 mil reais no mercado de ações, tá? Então essa é a maneira mais fácil de investir em dividendos. Se é melhor, é você que vai decidir, né? Não, eu prefiro de repente escolher as minhas empresas e a partir dessas escolhas dessas empresas receber os dividendos mensais também, tá? Mas é importante dizer que o DIV 11 está reinvestindo também os próprios dividendos, tá? Então tem essa diferença aí também. Você não recebe dividendos, né? Mas obviamente, né? Teoricamente, você recebe aqueles dividendos no processo de construção do seu patrimônio, é para reinvestir, né? Não é ideal, no processo de construção de patrimônio, pegar e usar e gastar toda hora, tá? Eu sei que vai aparecer essas necessidades esporadicamente, de repente, eu quero fazer uma viagem aqui no Brasil ou no exterior, então eu vou pegar uma partezinha desses dividendos. Eu quero pagar uma conta de energia, pego esses dividendos. Então, de repente, é por isso que muita gente opta, em vez de investir em um ETF como esse, o DIV 11, opta por escolher as empresas e ir recebendo os dividendos. É uma decisão que você tem que tomar, certo, pessoal? Então, essa aí é o vídeo de hoje, tá? Falando sobre, ainda focando em dividendos. Essa semana a gente vai focar aí essa parte de dividendos. Vamos ver se a gente já entra um pouquinho mais em algum outro conteúdo ainda relacionado a ações, né? Como sempre falo, ainda tem muita coisa para a gente falar aqui no nosso plano 5 de 365 dias de conteúdo, certo? Então, obrigado aí pela participação de vocês. Não esqueça de deixar o comentário, deixar o seu like, né? E também, muito importante, se inscrever e ativar as notificações para saber quando vai ter vídeo novo. Na verdade, vídeo novo é todo dia, tá? Então, quando eu postar o vídeo novo, geralmente eu posto lá às 21h30. Não esqueça também de checar as nossas redes sociais e mais especificamente lá no Instagram, que a gente está fazendo conteúdos complementares lá, certo? Abraço e até amanhã.